O São Paulo que chega a um feito inédito. Nem na época de Tele Santana, de Raí, de Miller, depois de Rogério Ceni e companhia, o São Paulo nunca conseguiu vencer seus 3 jogos fora de casa na primeira fase da Libertadores. E o São Paulo dessa vez consegue. O São Paulo vence seus 3 jogos fora de casa. Venceu ontem o Alianza Lima do Peru com 2 gols do André Silva. Zubeldia tirando onda, adoidado, ele que há pouco tempo estava pressionado. Muita gente cobrava uma saída do Zubeldia do São Paulo. E aí, sendo sincero, mesmo com muitos desfalques, principalmente de seus principais jogadores nos últimos jogos, como o Lucas Moura, ontem jogou, mas estava desfalcando o São Paulo há um bom tempo, o Oscar desfalcou o São Paulo por um bom tempo, o Zubeldia conseguiu entregar resultado na Libertadores. O São Paulo é o líder do seu grupo, está numa situação muito confortável e é impressionante, né, Vamp, como o futebol muda muito rápido. Até pouco tempo tinha pressão da torcida para demitir o Zubeldia, para contratar o Dorival Júnior. Dorival Júnior estava no mercado há pouquíssimo tempo. Se pedia a cabeça do Zubeldia, inclusive por gente de dentro do São Paulo. E hoje, Vamp, o cara tá cheio de moral novamente, fazendo uma grande campanha e quebrando aí, um tabu do São Paulo. São Paulo nunca tinha vencido os 3 jogos fora de casa na primeira fase da Libertadores. E consegue, esse feito que mesmo num grupo que não é tão complicado, Vamp, é muito difícil, Marcos André? O que falar do São Paulo e dessa oscilação do Zubeldia? Até pouco tempo pressionado, agora absoluto. Boa tarde, Tico, Maldo, Piperno, boa tarde a todos. São Paulo aí praticamente já confirmou a sua classificação à próxima fase, dependendo só dependendo dele, 2 jogos agora seguindo em casa. De repente pode ser o líder no geral, que faz com que decida todos os jogos em casa antes da final, que vai ser em Lima, É um São Paulo que é isso que você falou. O Zubeldia sendo ameaçado de cair, não cai, enquanto isso caiu o Pepa, caiu... Tinha uma sequência de treinadores ali, o Zubeldia estava ali também cabeçando, Tá invicto no Campeonato Brasileiro, é o único clube ainda que permanece invicto com 7 rodadas, mas andou muito ameaçado, A Djokovic perdeu jogadores importantes, jogadores que se lesionaram, não vai ter mais o Caleri para a temporada, o Lucas e o Oscar estavam machucados, O Arboleda também. Mas não São Paulo. Quinteiros e Carille também. Quinteiros e Carille, caiu, Então é o São Paulo que classificou, tem que melhorar no brasileiro, dar uma tranquilidade para o Zubeldia agora trabalhar com a volta dos reforços, Só não vai contar com o Carelli para a temporada. E justo, eu acho que no grupo do São Paulo ali, eu acho que classifica São Paulo e Libertad, tranquilo. Não, que o São Paulo vai classificar na Libertadores, Isso tá muito óbvio, O São Paulo, nesse momento, eu vou pegar aqui a tabela do São Paulo. Primeiro na Libertadores, até pra gente falar sobre essa diferença que o Vamp levantou aí. Na Libertadores da América, o São Paulo, nesse momento, ele é o líder do seu grupo, que é o grupo D, com 10 pontos. O Libertad, que é o segundo, tem 6, tem um jogo a menos. Mas aí, mesmo que vença esse jogo a menos do Tadieres, vai continuar na vice-liderança. Tem o Alianza Lima com 4. E o Tadieres com nenhum ponto conquistado. Ou seja, o Tadieres foi a grande decepção desse grupo, Tadieres, por enquanto, tem 3 jogos, 3 derrotas. E não era um adversário visto como fácil. Agora, por outro lado, Mauro César Pereira, vendo aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, que isso é muito curioso, O time que está muito bem na Libertadores, aí você vai para a tabela do Brasileirão. O São Paulo é o 11º. Ele tem 9 pontos. Tudo bem que nesse começo, ele tem 9 pontos. Ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento, só que ele está também a 4 pontos da zona de classificação para Libertadores.
É uma decepção já o São Paulo no Brasileiro ou não? Nesse começo, fica todo mundo muito próximo e ainda dá para o São Paulo subir. E o que falar dessa campanha na Libertadores, Mauro? Porque até há pouco tempo, você mesmo defendeu muito o Zubeldia aqui. Você falava, por que ter o Dorival Júnior livre no mercado é uma ameaça para o Zubeldia? Se o Dorival fez um trabalho tão ruim na seleção brasileira. E você dizia que não acharia justa a demissão do Zubeldia. E agora, de repente, gente, vamos falar, passaram 10 dias. 10 dias se passaram, Zubeldia já volta a ser unanimidade, já volta a ser elogiado novamente nas mídias, pela torcida e nas redes sociais, Mauro. Nem é o caso, Thiago, assim, de uma defesa, né? Até porque, assim, eu acho que o papel da gente não é defender. O jornalista não defende, quem defende é advogado, né? E acusa. O jornalista dá opinião, e a minha opinião é que o trabalho dele é um trabalho bom, que tem os seus problemas, tem as suas instabilidades, mas não se pode analisar o trabalho de um treinador ignorando o contexto do clube, né? Do nível dos jogadores, da restrição financeira do São Paulo, da juventude de parte do elenco, tem possibilidade de trabalhar pré-temporada com todos os garotos, porque eles estavam na Copa São Paulo, que foi priorizada pela diretoria do clube, que deu até certo, né? Que foi campeão, mas certamente atrapalhou um pouco ali essa adaptação de alguns jovens ao elenco profissional, porque o time foi para os Estados Unidos, os garotos estavam no Brasil, né? Se os mais aptos a ingressar no elenco profissional não jogassem a copinha, fariam com ele a pré-temporada, aceleraria o processo de introdução dos garotos no elenco do time de cima, né? Porque o técnico só vai conhecer esses meninos para valer, não é de observar, é de trabalhar, treinar, orientar, conversar, para ver onde joga, como se comporta, do que é capaz, a capacidade de adaptação a diferentes funções, se o cara corre para trás, volta a marcar, se tem determinadas deficiências, tem que corrigir, enfim, isso é no treino, dia a dia, só de ver não basta. E esse processo foi um pouco retardado em função da escolha do clube, que deu muita atenção para a competição de júniores, né, aqui no começo do ano. E depois também teve show, e aí o São Paulo fez vários jogos encavalados, não treinava, foi jogar em Brasília, o pessoal esquece disso, os resultados não agradaram. Então, soma-se a isso, eu já falei isso outras vezes, uma má vontade de parte dos que têm o microfone, como nós temos aqui para comentar futebol, com ele. E a boa vontade com alguns técnicos brasileiros. Isso é parte dos jornalistas, parte dos ex-jogadores que são comentaristas. E aí, ó, pancada, direto. Negócio, às vezes, até meio covarde. Porque você percebia que não era uma coisa razoável. A crítica, ok, ela pode ser pontual, pertinente, mas sempre tudo era uma porcaria, tudo que ele fazia era ruim. E, na verdade, não era. Eu acho que, sim, o São Paulo, no Brasileiro, tem um copo meio cheio, que é invencibilidade, meio vazio, que são muitos empates. De fato, tem que melhorar, mas está bem na Libertadores. O São Paulo não tem elenco para estar ótimo em todas as frentes. Aí é ser muito pretensioso. O fato de estar num bloco intermediário no Brasileiro e sem ter perdido, é um time que não perde, raramente perde. A última derrota foi para o Palmeiras com um pênalti inexistente, diga-se de passagem, né? E estar tão bem na Libertadores, vencer os 3 jogos fora de casa, já mostra que ele está fazendo mais com menos. Porque o elenco está enfraquecido, ainda teve a lesão do Caleri, que perdeu já a temporada, tudo indica. O Oscar, muito tempo, ficou fora, o Lucas também fora. Então, lesões de jogadores importantes. Lembra, no começo do ano era o quarteto, de repente não tem mais quarteto, né? E o Caleri sai, São Paulo não tem como contratar outro centroavante, nem deve, tem que se virar com o que tem. Quem fez os gols ontem? Reserva dele. Foi lá e fez os gols da vitória. Vitória essa que deveria ter sido até para um placar mais amplo, não fosse o gol anulado do Ferreirinha por um VAR bem duvidoso. Agora eu chamo de VAR artesanal, porque não é automático, né? Alguém vai lá e põe aquelas linhas. Então ele é feito à mão. É artesanal, né? Então a chance do cara errar na mão ali... Eu não fiquei muito convencido daquele VAR ontem, não, mas anularam o gol do rapaz. E o gol lá que o menino perdeu, lá embaixo da trave, aquele gol ali eu achei displicência. Porque é só cabecear pro gol, ele quis fazer tipo o Pedro, né? O Pedro que faz os gols assim de vez em quando, né? Vai no peito. Tentou colocar com o peito, ele só resvalou na bola. Ele não deu uma peitada nem uma cabeçada. Não pode perder o gol daquele. Aquilo merece uma conversa com calma. Depois, mostrar um vídeo para ele e falar: o que você fez aqui? O que você pensou? Nunca mais repita isso. Não, tem que falar pro garoto. Não faça mais isso. Você imagina, estava 1-0 naquela hora. Imagina se o Aliança vira o jogo. O quão importante teria sido essa chance desperdiçada, que se diluiu porque o time venceu. Mas ele participa do gol, né? E depois, do primeiro gol, depois erra ali. Então o trabalho dele é bom, ele é um bom técnico. E a pergunta que eu venho fazendo há algum tempo é a seguinte: quem é esse tal técnico bom pra caramba
que se mandasse embora o Luiz e o Beldia, assumiria o São Paulo e ia fazer jogar melhor. Quem é esse cara? Quanto custa esse técnico? Falava-se no Dorival, né? O Dorival é isso? Fracassou na seleção brasileira e de repente ele é o cara. O São Paulo jogava isso tudo quando ele era técnico de São Paulo? E não tinha todas essas partidas que foram 14 jogadores que foram, 18 que foram embora, chegaram 4. O Dorival fazia isso, São Paulo jogava por música com o Dorival, a seleção jogou por música com o Dorival. Peraí. Ou é porque o Dorival é amigo de alguém, ou é brasileiro, como é que é esse negócio? Ah, dá um tempo, pô. O Dorival faz o trabalho dele e tal, mas ele não é melhor que o Zubeldia, sinceramente. É má vontade que havia realmente, uma má vontade muito clara, isso ficava bem evidente. E ela vai voltar quando ele falhar, quando o São Paulo perder, vocês vão ver. Vai voltar a tomar pancada. Vai voltar a tomar pancada. Não tenho dúvida disso. Não, e é o que o Mauro falou também, né, Piperno? Porque o São Paulo, hoje, ele tem uma invencibilidade grande, tá? Muita gente não percebe, porque, como disse o Mauro, são muitos empates, mas o São Paulo chegou ao seu 12º jogo de invencibilidade na temporada. Durante esse recorte foram 5 vitórias e 7 empates. Aí que tá. Precisa vencer mais do que empatar. Mas são 5 vitórias e 7 empates. O São Paulo, ele é o líder do grupo dele na Libertadores, com 10 pontos em 12 possíveis. E vamos lembrar que o ponto que perdeu foi ridículo. Os 2 pontos que ele perdeu. Estava ganhando do Alianza Lima de 2-0 no Morumbi e deixou empatar. Né? Aquele jogo foi nitidamente, foi visível que o São Paulo se acomodou naquela partida. Era para ter 100% de aproveitamento na Libertadores. E no Brasileiro ele está na 11ª colocação, só que ele está invicto. O São Paulo é o único time invicto do Campeonato Brasileiro, por enquanto. Então, é um São Paulo que tem muitos empates, mas que tem uma invencibilidade grande, está invicto no Brasileirão, está invicto na Libertadores, né? O São Paulo está invicto na Libertadores. Só empatou um jogo e ganhou o resto. Mas, Piperno, é bom a gente deixar claro uma coisa. O Zubeldia conseguiu essa invencibilidade com muitos desfalques, cara. É bom a gente lembrar, os 2 principais nomes do time do São Paulo desfalcaram um time por vários jogos, que são o Oscar e o Lucas, Fábio Piperno. Bom, vamos lá, Pilhado. Aliás, uma boa tarde para nossa audiência, para os colegas. Inicialmente o seguinte, o Zubeldia, obviamente, ele não é o Tele Santana. Mas o Zubeldia, ele passa a ser também alvo de um monte de críticas de quem não entende muito e também de quem é extremamente injusto e está jogando para a torcida. Porque a coisa mais fácil no futebol é alguém começar a apedrejar técnico por conta de um ou outro resultado ruim. Então, naquela semana em que o São Paulo empatou com a Alianza Lima, dava a impressão de que o Zubeldia era um neófito que não tinha futuro e, portanto, candidato a ser o pior técnico da história do clube, o que não era verdade, muito, muito longe disso. E naquela semana também aconteceu, lá no Rio de Janeiro, um tsunami de críticas aí contra o Felipe Luiz por conta da derrota do Flamengo. E para mim, nos 2 jogos aconteceu algo muito semelhante. Eu acho que, né? Parece ser consenso, que os 2 técnicos cometeram erros, sim, no caso do Flamengo, por ter deixado alguns jogadores, enfim, titulares no banco para entrar depois, mas não foram muitos, foram 3. No caso do São Paulo, aconteceu a famosa substituição do Ferreirinha, que era o melhor jogador em campo, mas não vamos esquecer que o São Paulo ganhava por 2-0. E para mim, esse foi um ponto fundamental na discussão, no debate, muito mal encaminhado naquele dia. Por quê? Porque, veja, ele errou a substituição, é verdade, mas ele não tirou o Garrincha, ele tirou o Ferreirinha, que era o melhor em campo, é verdade, mas, veja, o São Paulo tem outros 10 jogadores em campo que tem que dar respostas, e ele colocou um outro lateral, então ele ficou com 2 laterais esquerdos, setor no qual o São Paulo, inclusive, abriu o caminho para o Aliança marcar os 2 gols. As 2 jogadas começaram lá. Então, apesar do erro do técnico, o São Paulo vencia por 2-0, toma um empate e ninguém se lembrou, pouca gente se lembrou de cobrar os jogadores.
como é que o São Paulo, ganhando por 2-0 do modesto Alianza Lima, toma um empate e o técnico tem que assumir toda a responsabilidade por conta daquilo? Aquele dia, a despeito do erro dele, as críticas foram exageradas e muito injustas, como eu acho que no caso do Flamengo, naquele dia também, o Felipe Luiz cometeu um erro, o Flamengo chegou a estar perdendo por 2-0 com 8 titulares em campo e contra o Central Córdoba. Como é que pode isso? Isso está errado. Então, veja, eu acho que o São Paulo, defensivamente, hoje é um time muito consistente e já era o ano passado. São Paulo quase tira o Botafogo campeão da Libertadores. São Paulo perdeu nos pênaltis. Então, não era um desastre. O que eu acho é que com o elenco que o São Paulo tem, e é um elenco mais pés no chão do que outros clubes do futebol brasileiro, embora a gente possa criticar um ou outro excesso, mas não é um elenco de tantos exageros assim. O São Paulo está no limite daquilo que ele pode oferecer. Então o São Paulo hoje ele é competitivo para mata-mata e ele é um time, ele tem um elenco de cobertor curto para 38 rodadas de uma maratona como é o Campeonato Brasileiro. Então ele vai sofrer no Brasileiro. Mas ele é competitivo e candidato, sim, nas duas competições de tiro curto. Porque time que tem defesa boa, meio campo ajustado e um ou outro bom jogador à frente, em competição mata-mata ele é candidato. Ele pode, sim, tirar um ou outro que tem um elenco maior, que tem opções aí, né, mais variadas aí pro técnico. Então, se o São Paulo cruzar com o Palmeiras, com o Flamengo, Botafogo em mata-mata, por que não imaginar que o São Paulo possa avançar? Vai dar, sim. Mas, repito, eu acho que o Zubeldia, ele ainda é um técnico que está muito exposto, injustamente exposto, a um ou outro resultado ruim. Se o São Paulo perder para o Palmeiras no final de semana, o Zubeldia é burro. Sabe? Então, as coisas não podem ser avaliadas assim, descontextualizadas, né? Então, o São Paulo é candidato a disputar título brasileiro? Não. Isso tem que ser dito abertamente, inclusive pela direção do clube. Agora, o São Paulo pode brigar em Libertadores e Copa do Brasil? Pode. Então, agora, precisa ter a coragem de assumir isso. Não, pode não, Piperno. O São Paulo, ele bate de frente com todos. O São Paulo bate de frente com todos. E eu não digo isso aqui, para fazer politicagem com o torcedor. É só a gente recuperar o passado recente. O São Paulo venceu o Flamengo na final da Copa do Brasil. O São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. O São Paulo fez jogo pau a pau com o Botafogo na Libertadores. Foi pau a pau a quartas de final da Libertadores. O Lucas Moura perdeu um gol que seria o gol da classificação no São Paulo. Foi um jogo muito páreo, São Paulo e Botafogo. Então, nisso eu concordo muito com o Piperno. Mata-mata, o São Paulo bate de frente com qualquer time do futebol sul-americano. Outra coisa, se o Palmeiras empatar hoje, o São Paulo, na quarta rodada da fase de grupos, vai ser a melhor campanha pelo saldo de gols. Verdade. Tendo, assim, a vantagem, se o Palmeiras empata, por exemplo, de decidir em casa, né, Vamp? Porque esse São Paulo, eu lembrei aqui, cara. Olha a campanha que esse São Paulo fez na Copa do Brasil. Ele eliminou Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Contra o Botafogo, foi um jogo duríssimo, duríssimo. O São Paulo perdeu o gol que seria o da classificação. Então, mata-mata, esse São Paulo do Zubeldia dá trabalho, velho Vamp. E não só do Zubeldia, né? Era do Dorival na Copa do Brasil também. Mas é um time, muito disciplinado taticamente, né, Vamp? Então, Tico, né? Perdeu um jogador importante que é o Caleri. Né? Se você pegar o atual campeão da Libertadores, o Botafogo amassou o São Paulo no primeiro tempo lá no Engenhão. Né? Era para ser uns 5-6. Foi um sufoco que o São Paulo passou. Poderia ter vindo no jogo de volta com a derrota bem goleado mesmo, porque o Botafogo perdeu de gol no primeiro tempo. Aí ainda assim, tudo bem, o jogo tá lá, 90 minutos. A gente viu ontem o que aconteceu entre Inter e Barcelona. Parecia tudo que o Barcelona já estaria na final. Daqui a pouco as coisas mudou. O Caleri, ele perde um gol na última jogada lá, que poderia ter dado a vitória ao São Paulo. No jogo de volta aqui, o São Paulo joga melhor,
sai atrás, consegue o empate. O Caleri perde um gol também incrível no jogo de volta aqui. O Caleri você falou o Lucas, eu acho que foi o Caleri de novo. O Lucas perdeu o pênalti, né? O Lucas perdeu o pênalti, E o Caleri perde um gol. Quer dizer, para mata-mata, concordo. Agora para Campeonato Brasileiro, você vê aí. Tá invicto, mas com um monte de empate, né? Aí esses empates faz falta para título. Mas pro mata-mata tem camisa, é tricampeão dessa competição, né? Bicampeão mundial, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. Quer dizer, perde o jogador, achou lá um menino lá, né, que tá jogando bem, o Ferreira. Mata-mata, o São Paulo pode se igualar a qualquer um aqui na América do Sul.